É com alegria no coração que hoje estamos aqui uma vez mais no podcast Plena Unção. E você é o nosso convidado a participar conosco desse nosso bate-papo cheio de informação, de um testemunho autêntico de uma pessoa que viveu muitos traumas, mas é também um exemplo de superação. Eu estou falando do presbítero Jorge José. Eu ia dizer José Jorge, mas é Jorge José. Ele que é presbítero da nossa igreja, filho desta casa, há 12 anos, aceitou a Cristo Jesus aqui conosco, ainda no tempo da igrejinha. E presbítero Jorge, é um prazer muito grande poder te receber. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está animado? Estou animado. Você passou lá em Fortaleza há uns 2 anos. 3 anos. 3 anos, rapaz. Eu disse que tu ia, mas ia voltar. Isso. E você até duvidou. Isso é só para quebrar o gelo, né? O Jorge é uma pessoa que desfruta aí de muitas bênçãos de Deus e ele tem um testemunho muito forte. Você é do Rio de Janeiro mesmo, né? Sou carioca. Carioca. Carioca, nascido no Rio mesmo. Nasceu no Na Rio? cidade do Rio de Janeiro. No bairro? No bairro do Estácio. Do Estácio. Estácio, quando você fala Estácio, está ali aquele complexo do São Carlos. Não, na Doc Lobo, ali a rua São Cláudio, na Doc Lobo. São Cláudio. Eu tive também uma passagem ali. Eu, na verdade, morei atrás do presídio, ali na São José Operário. Conheço. Não é? Que agora, o que era o presídio hoje é Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Fizeram um monte de casa, tiraram ali o complexo, né, que havia. Melhorou bastante ali. E ali, então você nasceu ali, cresceu. Isso. E você teve uma experiência, uma infância muito, muito traumática, né? Conta aí pra gente como foi. Bem, eu tenho mais 2 irmãos caçulas, né? Mais novos que eu, a irmã, um irmão, né? E na época, eu creio que a partir dessa situação que eu vou narrar para os irmãos, nós possamos entender mais ou menos o que aconteceu na minha vida na infância, né? Aos 8 anos de idade, mais ou menos, meu pai veio de Minas, né? Nós nascemos aqui, ele já estava aqui, mas ele veio de Minas com 17 anos, segundo o relato dele próprio, fugido do pai porque ele se alcoolizou com 16, virou alcoólatra com 17 anos. 17 anos já era alcoólatra? 17 anos, E a história dele é até interessante porque ele morava no interior de Minas e ele contava que o pai dele falava que ele tinha que obedecer todas as pessoas mais velhas. Tinha um vizinho que pedia para ele ir todo dia no armazém comprar um copo de pinga, que eles falam de pinga. E toda vez que ele ia, ele experimentava um pouquinho. Até passou o tempo, aquele copo veio vazio. E todo dia ele estava bebendo aquela cachaça, né? E quando ele viu, estava alcoolizado, o pai dele encontraram ele alcoolizado, o pai dele deu uma surra, ele fugiu. Então veio para o Rio de Janeiro, foi ser estivador, trabalhar no Cais do Porto, mas ficou com aquela fraqueza com a bebida, né? E quando ele bebia, ele se transformava e virava uma pessoa assim, violenta. Ele era um bom pai, mas quando bebia, ele se transformava, né? E numa dessas, nós sofrimos muitas agressões, eu, minha mãe, né? Ele era violento quando bebia? Violento, porque ele não tinha muita instrução, né? Então ele era uma pessoa meio, tipo assim, grossa, né? Matuta, então. E numa dessas, minha mãe, cansada dessa vida, né? Eu creio, eu não sei a história para ela antes disso, a história dela antes. A história dela propriamente. Propriamente. Os traumas que também ela sofreu, né? Que foram, talvez somaram para ela tomar a atitude que tomou de, um dia após uma agressão dessa, um sábado, ela foi para o fundo da vila de casas, colocou um vidro de álcool, derramou um vidro de álcool no corpo e riscou o fósforo e pegou fogo. E começou a gritar, né? E todo mundo corri, quando eu vi, ela tentei apagar com as mãos no Você tinha qual a idade? 8 para 9 anos. De 8 para 9 anos, esse homem está relatando a experiência de ter presenciado a tentativa e o suicídio da mãe, que joga um vidro de álcool no corpo e taca fogo, e ele, com 8 anos, presenciou isso. Isso é muito triste. E foi muito, assim, traumático para mim, porque eu era muito apegado à minha mãe, né?
Era Você era o filho mais velho? mais velho, então eu ajudava ela nas coisas dentro de casa, era muito apegado para ela. E aquilo foi horrível porque ela não morreu na hora, ainda socorreram, jogaram água, fizeram várias coisas que não... Para tentar pra minimizar tentar aquela que, dor. E ela foi levada para o hospital e durante 2 semanas eu fiquei sem saber a notícia dela. Passado esse tempo, meu pai me levou no hospital do Andaraí, na época que era o centro, na época de referência. Isso, eu estou com 64, né? Menos 58 anos atrás. Há 58 anos atrás, o presbítero Jorge está contando com riqueza de detalhe, como se tivesse vivido isso há poucas semanas, porque quem sofre um trauma como ele sofreu, fica armazenado na alma, no coração, de tal forma que só Jesus. Só Jesus mesmo. E quando eu cheguei no hospital, eu vi aquela múmia em cima da maca e reconheci que era minha mãe pelo olhar, né? E ela fez com as pontas dos dedos, eu só tava os dedos, a ponta dos dedos, ela fez assim, eu me aproximei, né? Aí eu segurei a mão dela, ela me olhou, começou a chorar e foi apertando minha mão ali, ela fez a passagem. Então, além de ter visto a tentativa e o suicídio, ainda acompanhou no momento da despedida no hospital, isso, quando você foi lá para ver se ela iria sair dali, né? Dela. Na verdade, foi uma despedida. Ela teve queimadura em 99% do corpo. Só os olhos não queimou porque ela fechou na hora que estava pegando fogo. Meu Deus. Entendeu? E a partir daí, quando a tua mãe veio a óbito, e o teu pai, qual é a posição dele frente a essa tragédia como pai e vocês como filho? Então foi difícil, eu creio que foi difícil para ele também, né? Como foi para nós, mas talvez seja a diferença de idade eu dos meus irmãos. Eu acompanhei e vivi mais essa situação do que eles, né? Sim. Porque eu presenciei, fui no hospital, né? E eles foram assim, como tivessem preservaram ele das piores partes, né? E meu pai solicitou os irmãos, parentes, para tomar conta da gente. E ninguém queria ficar com os 3 porque era muita responsabilidade, despesa, né? Então eu fiquei com um tio meu e a minha irmã com meu irmão ficou com a minha tia. E nós fomos criados assim até os 15 anos, quando nos encontramos novamente, né? Então foi assim um momento assim muito difícil na minha vida, né? Porque eu fiquei muito revoltado. Eu lembro que minha tia, depois que me viu, constantemente o diretor chamava ela lá na escola, dizendo que eu dava muito problema, que eu era revoltado. E aí me levaram para psicólogo, me levaram para terapia de grupo, me levaram para centro espírita, me levaram para um monte de lugar. Levaram para tudo. Psiquiatra achando que para tentar, né? E não sabia, e eu acho que foram infelizes porque o que eu precisava mesmo era colocar aquilo que estava dentro de mim, que eu senti, presenciei para fora, né? Na verdade, você era uma criança, cresceu com esse trauma, não tinha resposta para tudo isso que aconteceu, e de forma instintiva você acabava deixando extravasar a sua revolta, a sua tristeza, a sua mágoa. Isso. E isso é algo terrível, né? Terrível. E com o passar do tempo, né, eu fui crescendo e tal. Mas eu sempre procurei assim ajudar a minha tia dentro de casa, né, em escolas, essas coisas todas. E aos 14, 15 anos eu saí de casa, né? Saiu de casa? Saí de casa, fui morar sozinho porque eu trabalhei tipo num emprego informal. Mas teve uma passagem que você me contou. A gente estava conversando sobre a tua avó. O que aconteceu com a tua avó? Isso, teve um período que a primeira pessoa, no momento que aconteceu a tragédia, a minha avó materna, né, ela veio tomar conta da gente. Então ela morava no Jardim América, num apartamento espaçoso, né? E ali já foi um choque porque meu pai pediu para tomar conta da gente, ela falou que só iria se meu pai pagasse. Meu pai falou que ela só iria se fosse remunerada. E que não seria na casa dela, seria lá onde a gente morava. Então, ela se propõe a cuidar de você, mas numa condição de receber para cuidar dos netos. Isso. E ser como uma babá, né? Ser como uma doméstica, quer dizer, a própria avó. Materna. Meu Deus. Foi assim,
experiências muito ruins, né? Só coisas negativas, né, irmão? Que foi me deixando assim muito carente, né? Me dá uma pausa aí. Talvez você que está nos assistindo, é importante que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal ou compartilhe, porque a experiência desse homem é a experiência de tantas pessoas que foram vítimas de maus tratos, de abandono, e desenvolveu em si, de repente, um complexo de inferioridade, de rejeição e, por que não dizer, o sentimento do descartável, né? De alguém que poderia ter dado a mão, oferecido o ombro, ofereceu a indiferença e o desprezo. É muito triste, né, Jorge? É muito triste. Então eu cresci nesse ambiente assim, né? E sempre eu percebia que havia uma diferença de tratamento pela minha tia, que criou, hoje em dia é uma bênção, né? A gente já fez as pazes. Mas... Vocês chegaram a ficar de mal. Não é de mal, ficaram distantes. A gente teve muitas assim, muitas contendas, podemos dizer assim, porque ela queria imprimir em mim, né, uma disciplina, queria de mim uma obediência, queria de mim tipo uma resposta de amor, de carinho, que ela não tinha para dar para mim, entendeu? Eu queria era ter minha mãe, eu queria estar com a minha mãe, né? E isso foi tirado, né? Sim. Então ela não entendia isso, então eu não aceitava que outra pessoa fizesse o papel da minha mãe, né? Sim. Entendeu? Então eu aceitava as ordens dela e volta e meia, quando tinha reclamação na escola, meu pai chegava e era um trauma porque ela fazia minha caveira, como diz assim, né? Falava o que eu tinha feito. E meu pai, para se ver livre daquela situação, tirava o cinto e só parava de me bater quando eu desmaiava. Você apanhava? Várias vezes. Apanhava de cinto até desmaiar. E tipo assim, de uma situação que eu não poderia nem ir para a escola. Eu ficava uma semana sem ir para a escola porque as feridas ficavam minando água roxa do meu corpo, então ela me colocava assim dentro tinha aquele hábito de pegar uma panela com água e sal e vinagre para poder não inflamar as feridas. Isso é uma tortura, você está falando que ele chega até isso, é tortura, rapaz. Olha, hoje eu tenho eu falo assim com uma certa... Uma leveza. Humor porque Jesus me curou, né? Mas ele disse que, meu Deus, ele ficava uma semana com o corpo todo roxo, cheio de hematoma. Eram surras assim memoráveis, pastor. E detalhe, ele só parava porque eu corria, nós tínhamos um quarto no fundo da casa. Isso estava com quantos anos? 13, 14. Meu Deus. Acho que a última surra que eu tomei foi aos 14 para 15 anos, foi quando eu saí de casa um tempo, fui morar na casa dos amigos. E ao sair de casa? E saí de casa eu comecei a trabalhar e morava na casa de um colega meu e pagava aluguel para morar lá, mas também passei outra experiência ruim, né? Agora, para aí. Se você sai da casa do pai, sofrendo toda essa violência, e você não foi para o caminho da delinquência, do vício, das drogas, da prostituição, algo que poderia encurtar esse sofrimento, isso entre aspas, né? Pastor, o ambiente ali que eu morava era propício. Sim. E poderia levar, porque todos os meus amigos, aquelas pessoas, eram pessoas que faziam uso de droga. Aquele bairro morava no pé do Morro do São Carlos. Sim. Esse lugar que é chamado ali Jardim Operário, que o senhor falou... São José Operário. São José Operário, a gente tinha uma festa, um baile que tinha, eu ia lá com esses amigos. Mas eu acho que desde aquela época existia já um cuidado de Deus para com a minha vida, né? Que por mais que essas coisas acontecessem, eu nunca caí por esse caminho, sabe? Deus já havia um cuidado com a minha vida, sabe? Eu creio que não é a situação que você passa, não é constrangimento, agressões que vão definir o que você vai ser. É uma escolha que você faz. Sim. Entendeu? E eu escolhi, entendeu, ser uma pessoa de bem. Mas espera aí. E nesse tempo, qual era a sua religião? E nesse tempo eu não tinha religião nenhuma. Não tinha religião, nenhuma, não cria em nada? Nada, eu acho que era ateu mesmo, né? Era à toa, porque não era ateu. Não dava para crer. Eu não tinha, porque eu estava numa escola aqui na Praça Bandeira e a gente não tinha essa educação religiosa na época. Eu estava no ginásio, né? Eu não lembro de ter essa educação religiosa, mas eu tinha uma tia que morou um tempo conosco, que é a minha tia Diva, que já descansa no Senhor, e ela era testemunha de Jeová.
né? E por várias vezes ela me levou para testemunho de Jeová lá, sabe? Mas eu não queria ir forçado, né? De espontânea pressão, né? E por outras vezes também me levaram para a Igreja Católica, né? Mas assim, ter aquela religião, crer em alguma coisa, eu nunca tive essa convicção na minha juventude e na minha infância, não, pastor. E aí vamos dar um pulo, um salto aí no tempo, no cronograma do tempo aí. Você nos contou até agora de 8 anos até 15. E a idade aí dos 20 para lá? Então, pastor, então eu sempre tinha, por causa daquele meu lar, que era desse jeito, né, meio conturbado lá, minha infância. Um lar desfacelado. Eu sempre quis ter minha casa, minha família, e eu não tive um pai que me preparasse para a vida, falasse assim, ó filho, isso, eu nunca tive. Tudo que eu aprendi sobre ser homem, sobre relacionamentos, eu aprendi na rua, com muitas vezes motivo de chacota, porque eu me reunia com os grupos de garotos da minha idade e eles falavam coisa que eu não sabia nem conversar a respeito, era motivo até de chacota. Então, aos 20 anos, eu conheci uma vizinha lá, que ela era mãe solteira, né? Ela tinha um filho, e eu, aquele negócio de ter minha casa, de ser pai, né? Nós começamos a namorar e eu assumi ela, a gente casou e eu assumi o filho dela, sabe? Só que eu não sabia a história da vida dela, não sabia, sabe? Eu era muito, vamos dizer assim, eu tinha uma inocência muito grande em relação à vida. Não era só inocência, era carência também de uma família, de um lar, de alguém que te apoiasse para que também, de alguma forma, você retribuísse, né? E essa pessoa que era pai dessa menina, ele era uma pessoa muito influente na época, ele era controlador da Receita Federal, né? E por muitas vezes, quando havia alguma coisa em relação à filha, que ela era uma filha rebelde, então, basicamente, eles deram graças a Deus se livrar dela, né? Casou, era mãe solteira, então, entendeu? Só que essa menina, eu vim descobrir depois de casado que ela usava droga. Eu não sabia, para tu ver o meu grau de maturidade, a vida, né? Ela fazia coisas que eu não tinha noção. E durante 2 anos eu suportei coisas nesse relacionamento com medo de separar, com medo do pai dela, porque o pai dela falou para mim que, né, que usou esse termo, que crioulo, quando não faz na entrada, faz na saída, né? Meu Deus, olha, racista também. Racismo. Então, racismo aí dizendo me que se o negro não faz na entrada, você já sabe. Infelizmente a gente está contando aqui, mas é uma época tenebrosa mesmo. Então Jorge, foi muita coisa que eu passei, entendeu? Eu tive que superar, sabe? Então foi difícil para mim, né? Aí depois eu consegui me separar, divorciar dessa pessoa, né? E eu falei comigo mesmo, eu não quero mais saber de relacionamento com ninguém. Então trabalhei em grandes empresas, né? Como o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Fiz concurso para agente penitenciário, e houve um movimento na época do primeiro governo do Leonel Brizola, e houve um momento lá que houve uma greve lá, e fizeram a greve, e o diretor quis saber quem era, eu era chefe, já tinha um cargo de supervisor. Você era chefe? Do Complexo da Frecaneca, né, você citou aí. Eles queriam que eu dissesse quem foi o cara que fez as coisas todas, que manipulou, botou máscara, impediu o bom funcionamento do serviço público. Aí eu falei para o diretor, se eu te contar, eu sou homem morto, porque o cara era para a virada, né? Aí como ele não conseguiu descobrir quem foi e queria algum bode expiatório, colocou eu e meus 2 colegas, nós fomos exonerados, eu até contei esse caso para o senhor. É verdade. Tinha uma injustiça, né? Então foi uma das mais que aconteceu na minha vida, como o senhor mesmo disse, questionou por que, apesar dessas coisas todas que me aconteceram, eu não enveredei para o caminho do crime, da maldade. Porque geralmente as pessoas têm uma desculpa para dizer, fulano se tornou o mal, ou se tornou isso, porque ele não teve apoio de família, teve uma tragédia que perdeu a mãe, teve a violência doméstica de casa de um pai que era espancador, sofreu o preconceito, o racismo, então ele se tornou esse delinquente porque a sociedade
gerou, pariu essa pessoa dessa forma. Eu acho que as pessoas também, muitas vezes, preferem o argumento do vitimismo. E o que eu vejo em você é que você é um herói, é um vencedor, porque apesar de tudo isso, você se manteve lutando, não é? Para não dar o braço a torcer e para não cair. Eu sempre procurei, assim, sabe, com um pouco entendimento que eu tinha da minha vida, né, agir de maneira correta, proceder bem, respeitando as pessoas, né, os mais velhos, sabe, assim, eu procurei, assim, entendeu, vencer na vida, mas da maneira correta. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Estava falando? Eu estava falando da questão de... Eu procurei, sabe, viver a minha vida, sabe, de uma maneira, assim, correta, dentro do pouco conhecimento que eu tive, né? De fazer sempre boas amizades, de respeitar, né? E graças a Deus é onde eu trabalhei, sabe, onde as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu me relacionei, sempre falavam bem de mim, né? E até o ponto que eu, né, durante algum tempo fiquei sem me relacionar com ninguém, né, trabalhando, gostava de passear, de ir para baile, de festas e tudo. Tu não era sambista, não, é? Pastor, durante algum tempo... Tu tem cara de sambista. Tu tem cara durante de algum tempo, vou te fazer sinceridade pro senhor, eu ia para a escola de samba. Tu ia para a escola de samba? Até esse vizinho aí. Do que? Do Salgueiro? Salgueiro não era Estácio? Não. Rapaz, mas você desfilava na avenida e etc. Isso, pastor. Rapaz, que coisa. Mas uma pergunta, Jorge. Você teve alguma experiência religiosa? Porque até agora então, pastor, eu queria chegar a esse ponto aí. Então, aí a partir daí dos meus 26 anos, eu conheci também uma menina que era minha vizinha, que a irmã dela era kardecista, né? Allan Kardec, espírita. E durante algum tempo ela me levava, eu frequentei aquela doutrina espírita, falando de Allan Kardec, mas tanto nessa doutrina espírita, tanto na Testemunho de Jeová, existia algo que não completava, que não satisfazia. E aí, eu tenho um texto do Pascal Blaise, que ele foi um teólogo, né, matemático. Ele diz num texto dele que existe na forma do coração humano uma parte que só Deus fez, que só Ele pode preencher aquilo. Então, eu acho que é por isso que, por tantos caminhos que eu percorri, nada daquilo me prendeu, porque não era aquilo que se encaixava dentro do meu coração, que preenchia aquele vazio que existia. Que hoje, né, na minha maturidade, que Jesus preencheu completamente. Entendeu? Sim. E esse período aí que você ia ao centro, o que aconteceu mais? Então, você se envolveu? Aí, com mais ou menos, eu tinha 30 anos, eu conheci a mãe das minhas filhas, né, num samba também, ela gostava de samba, e a gente começou a se relacionar, e um belo dia ela disse que está grávida, né? Eu falei assim, então vamos ter a criança, né? E fomos morar juntos, morávamos no Flamengo. Depois de um certo tempo, eu trabalhava nessa época na indústria de bebidas antárticas, lá no Jacarepaguá, na área comercial, e ela teve a minha filha Isadora, né? Que hoje está com 31 anos. No passado um tempo teve a minha filha Isabela também, né? Que são bênçãos na minha vida, sabe? Eu acho que os filhos são um tesouro da gente, né, pastor? Verdade. Aproveitar e mandar um abraço para as suas filhas, a Isabela. Isabela e Isadora, dizer que eu as amo. Olha para a câmera ali e fala. Quero dizer para você, Isabela, você, Isadora, que vocês são a razão do meu viver. Que eu as amo, que
eu não desejaria ter outras filhas que fossem diferentes de vocês, que vocês são assim, fazem parte da minha vida, do meu coração. E elas foram também as incentivadoras da tua luta Isso. e da tua persistência, E né? eu fui pastor, então, e essas filhas, elas foram, como posso dizer assim, a minha redenção, que foi aí que o processo de eu me libertar daquele trauma, porque tudo aquilo que eu não recebi, eu dei para elas. Eu abdiquei de ter um trabalho fixo, fui trabalhar no táxi, porque a mãe dela trabalhava na empresa de contabilidade, para tomar conta, fazer parte. O umbigo delas, eu ia em casa dar banho, o umbigo das duas caíram na minha mão, soltaram. Eu ia em casa dar banho, à noite eu chegava do trabalho, eu ia lavar as fraldas, eu ajudava a fazer a alimentação. O pai que você queria foi o pai que você se tornou. Eu fui. O pai que você tanto Isso. na vida idealizou, ou a mãe, e por essa carência você deu toda essa atenção às tuas filhas. Pediatras. Eu acordava, eu morava no Flamengo, posto de saúde, ficava a 6 quilômetros da nossa casa. Eu acordava às 4 da manhã, que a gente não tinha plano de saúde, aí ia para o posto, chegava às 5h30, ficava na fila até 7 horas, quando distribuía o número para o pediatra, pegava o número, voltava correndo, porque tinha 20 minutos, pegava as duas e vinha no colo para poder levar para o pediatra. Meu Deus, que experiência. Mas e aí? Aí esse relacionamento, né? Esse crescimento com as meninas, e aí? Foi parar? E aí, o que aconteceu? E a gente passou momentos de dificuldade, em que teve uma época que eu fiquei desempregado lá da Antártica, perdi meu emprego, e nesse momento, né, a mãe das minhas filhas falou que a pessoa só vence na vida se for para macumba, né? Eu nem sabia que ela já tinha essa história, esse histórico de frequentar centro de macumba, né? De umbanda, essas coisas todas. E ela ficava falando isso. E de lá do Flamengo nós fomos morar em Vila Isabel. E nesse apartamento que eu morava, né, você fazia rodar ele por dentro 360 graus, porque o quarto de empregado ele foi transformado numa terceira sala, numa segunda sala. Então você circulava por dentro, pelo corredor, pela sala, e saía no mesmo lugar. Eu lembro que um dia eu tinha virado à noite trabalhando no táxi, eu trabalhava para uma empresa de táxi, né? E estava dormindo e eu sentia um cheiro de cigarro. E eu falei, pô, mas ninguém fuma aqui em casa. Aí quando eu acordei, tinha a mãe de santo lá, jogando cartas para a mãe das minhas filhas, né? E a partir desse momento, pastor, não sei o que aconteceu na minha vida, eu sei que eu fui parar no centro de macumba. Rapaz. Entendeu? E ali começou a frequentar, ia dizer que eu era isso, que eu tinha isso, aquelas coisas, né? Quando eu bem vi, eu era o Ogã de Umbanda lá, batia tambor, entendeu? E você chegou a ser o Ogã. Pai Ogã de Umbanda. Pai Ogã, meu Deus. Presidente do terreiro, que colocaram, quando registraram o terreiro, se tornou presidente do terreiro. Rapaz, que coisa. Então, o que acontece, pastor? Eu ia para a encruzilhada oferecer oferenda para ídolo, me vestia, não tinha vergonha de nada, né? E várias vezes... E fazia aquilo ali com aquilo que te foi ensinado. Foi me ensinado. Não é? Na verdade, quando uma pessoa busca a fé, de alguma forma, ela quer uma resposta do ser divino e muitas vezes ela busca o Deus certo de maneira errada. Não é? Ela busca, na sua ânsia de preencher um vazio, ela acaba parando em lugares que, se ela entender pela palavra de Deus, não há necessidade de tal coisa. Prossegue. E então, a minha vida ali era uma vida assim que eu não tinha um bom relacionamento com as minhas filhas. Eu me tornei uma pessoa adulta, né? Porque passou a viver uma vida promíscua. Promíscua, entendeu, pastor? Eu traía a mãe das minhas filhas, né, constantemente. Eu vivia... Minhas filhas nessa época já estavam com 10 anos, 12 anos, né? E foi assim... Foi difícil, né? Porque eu tornei a vida dela um inferno, né? Tornei a vida dela horrível, né? E a minha também, porque a gente só convivia no mesmo espaço e minhas filhas, vendo toda aquela situação, convivendo nessa situação toda, né?
Até o momento que, né, a gente não deu mais, e eu lembro que minha irmã falava para mim assim, né, até pouco tempo de aceitado Jesus, há uns 11 anos atrás, eu falava para minha irmã, Dina, eu estou assim firme com Jesus e tal, ela foi orando, estamos na campanha com o pastor, lembra quando a gente subiu um monte, né, pastor? Não, mas vamos voltar primeiro. Você já está indo lá. É. Eu quero saber como foi a sua trajetória até chegar na plena unção, na igrejinha. Então, aí como é que foi? Sim, aí culminou com eu me separar. Você já tá querendo, o Jorge está querendo pular. Poxa, ele já está indo no monte. Peraí. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Quero ir logo para a parte boa. Calma. Agora é que a gente vai pontuar como você chegou na plena unção, como foi esse encontro com Jesus, porque a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5,17, diz, eis que tudo se fez novo. Isso. Não é? E eu quero ler, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você veja que ele está contando e abrindo o coração para dizer que foi isso, que fazia todo mundo sofrer, que também sofria, porque uma pessoa que viveu os traumas que ele viveu, não poderia produzir outra coisa, até que você tenha uma experiência com Jesus. Isso. E foi daí que a coisa começa a mudar. E como foi isso aí? Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Então, aí chegou um ponto que eu estava nesse centro de Umbanda, já insatisfeito, né? Eu já estava ali por uma obrigação. Sim. Né? E um belo dia eu me separei, né, da mãe das minhas filhas, né? Porque eu já tinha conhecido uma outra pessoa, né? Estava conhecendo uma outra pessoa e eu me separei dela, né? E eu com essa outra pessoa, que hoje é minha esposa, sim, né? A gente começou a se relacionar, eu fui morar... A diaconisa Cláudia. Fomos morar junto. E um belo dia, essa minha esposa, a diaconisa Cláudia, ela perdeu um filho dela, um filho mais velho, de maneira trágica, e ela ficou totalmente desorientada, né? Ela não tinha nenhuma religião, né, pastor? E começou a tomar Rivotril, os amigos dela só levavam caixas de Rivotril, ninguém levava uma palavra de edificação, de solidariedade. Toma Rivotril. Então, eu saía para trabalhar no táxi, de manhã cedo. Quando eu chegava, ela estava do mesmo jeito, prostrada, deitada, na mesma posição que eu saí de manhã. Entendeu? Totalmente dopada por remédio. E eu, cansado de ver ela naquela situação, um dia que ela estava melhorzinha, eu falei, para você não tem... Eu ainda lá na Macumba. Eu tinha me separado da mãe das minhas filhas, mas ainda estava lá na Macumba, quando eu conheci a Cláudia. Aí um dia, eu ainda, lá na Umbanda, na Macumba, eu falei para a Cláudia assim... Pai Ogã, né? Pai Ogã. Eu falei para ela assim, você não tem nenhuma religião? Que eu acho interessante, pastor, o agir de Deus já acontecendo, é porque eu lá na Umbanda, o correto seria dizer para ela o quê? Vamos lá para fazer um trabalho para mudar essa situação, né? Sim. Seria o quê? Normal. O normal. Natural. A sequência natural. Mas o que saiu da minha boca? Eu falei para ela, você não tem religião? Ela falou assim, não, minha mãe era evangélica, meu pai também. Então, você não quer ir num culto evangélico? Eu vou contigo, eu te levo. Desse jeito. Entendeu, pastor? Ela falou assim, você não conhece ninguém? Nessa época ela conhecia a diaconisa Wanda, que foi membro aqui da igreja, na igrejinha, e a Wanda convidou ela, a diaconisa Wanda, para ir no culto de terça-feira, que era o Corredor de Fogo, né? Já desde aquele tempo. Aí eu falei, na terça eu não posso, mas vamos na quinta, era a quinta da Vitória. Né? E foi aí que nós viemos, né? Eu vim com ela e assistimos o culto na quinta, teve o culto domingo, né? Era Bom Dia Espírito Santo.
Na terça-feira nós viemos de novo o Corredor de Fogo. Na quinta-feira eu aceitei Jesus. Eu lembro. E logo depois ela voltou para Jesus. Lembra disso, né, pai? Lembro. O senhor fez o apelo. Eu fiz o apelo. Eu ganhei ele para Jesus. Quer dizer, eu fiz o apelo. Deus foi trabalhar. E aí, a partir daí... E a partir daí, né, começou aquele processo, né, de, como posso dizer assim, de mudança na nossa vida, né? Foi difícil porque existiam muitas coisas erradas, né? Muitos comportamentos errados, práticas erradas, que precisavam ser mudados. E Jesus foi fazendo isso, no Evangelho foi fazendo isso, né? Foi transformando. A comunhão com os irmãos, a palavra de força que cada um dava, a ministração da palavra. Foi nesse período que você também conseguiu o concurso da prefeitura? E isso foi logo nesse período aí. Porque você era taxista e aí fez um concurso para a prefeitura. Isso. E hoje você é servidor da prefeitura. Isso, foi isso aí. Entendeu? Então, eu perdi esse táxi, fiz um mau negócio. Você lembra, pastor? Eu acho melhor a gente nem falar desse negócio do táxi, né? Que ele veio, perguntou, pastor, vou fazer um negócio assim, o que é que o senhor acha? E eu disse para ele, não faça. Ele fez e acabou perdendo. Tem que sempre ouvir. Perdeu a autonomia, naquela época a autonomia era caro, né, rapaz? Eu aprendi a lição, né? A gente tem que ouvir, né, a voz da sabedoria do nosso líder espiritual, né? Aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar na caminhada. Então, quando você, né, procura fazer da sua maneira, né, sem a direção de Deus, né, pastor? As coisas estão erradas. Jorge, quando você passou pelo discipulado, que você aceitou Jesus, que Deus abriu as portas e você foi batizado com o Espírito Santo. Foi o melhor dia da minha vida. Você lembra quando isso aconteceu? Lembro, foi eu e minha esposa, nós descemos as águas juntos no sítio do Licínio. Ah, foi no sítio do Licínio, você se batizou? Acho que foi o primeiro batismo que teve lá. Lá foi lá o primeiro batismo. No sítio do Licínio. Porque nesse dia se batizou foi você. O filho, acho que do Anderson Bravo também, Sim. Na época, né, o Bravinho. E mais 2 rapazes, pai. Assim, acho que foi, não sei se foi a Sônia Manuel, aquela irmã, né? Sim. Foi junto. Então foi um dia assim que foi assim, a gente tem a foto lá em casa, a gente olha, mesmo? A gente lembra assim com o maior carinho. Isso já tem 12 anos. 12 Nesse anos. período de 12 anos, o que mudou na vida do Jorge? Mudou tudo, né, pastor? Mudou tudo porque era uma pessoa assim, era uma pessoa revoltada, uma pessoa que dependia da aprovação das pessoas, né? Buscava aprovação. Buscava ser aceitação, né? Buscava ter o afeto das pessoas, às vezes até exagerava, porque eu queria de qualquer maneira que a pessoa me aceitasse. E depois, com Jesus na minha vida, eu descobri que o mais importante era ter Jesus na minha vida. Se ele me aceitou, se ele morreu por mim, né? Se ele deu a vida dele por mim, para que eu vou ficar, né, me preocupando se essas pessoas vão me aceitar ou não, né? Então, aí, isso foi me curando, não só a mim, como da minha esposa também, entendeu? Foi mudando. Graças a Deus. Foi mudando o caráter da gente, né? E eu muito feliz porque eu tive, assim, um pastor, né? Um líder espiritual, né? O meu pai na fé, que é o senhor, que desde o começo, como novo convertido, o senhor me convidava a gente ir para os montes, né? Agora sim. Fala dos montes, agora chegou na parte dos montes. E eu aprendi assim da melhor maneira, né? Do melhor jeito, né? Buscando a Deus, Buscando a Deus assim, lendo sabe? a palavra. Acordando à madrugada, a gente ia no monte lá onde... Os propósitos de 24 horas. Propósito aqui na igrejinha, lembro quando esse templo aqui era só um terreno vazio. Só um terreno, você acompanhou todo o processo. A gente capinava aqui, aí tinha o irmão que agora está lá da aeronáutica, eu esqueci o nome dele. O Bruno? O Bruno. Pô, eu amo o Bruno. Bruno, um abraço. Bruno e Cris, né? Meu Deus, a Clarinha. Clarinha. É uma família abençoada. Desde o primeiro momento aqui, o Bruno, você é dessa turma. Ele arrumou a paraquedas, a gente fez a vigília, lembra, pastor? Muito bom. Depois outro segundo vigília também. Que agora, você imaginava um homem que era paiogã, presidente de um centro espírita, se tornar um presbítero de uma Assembleia de Deus? Não, nunca passou isso na minha cabeça, pastor. Qual era a ideia que você tinha de evangélico, de crente em Jesus?
Pastor, eu tenho comigo assim, outro dia eu conversando com a minha filha, na época que eu estava nesse centro de Umbanda, minha filha, ela estava indo na Igreja Batista com a amiguinha dela da escola. E eu lembro que um dia, e isso me machuca muito eu ter falado isso para ela, eu falei assim, ó, cuidado, hein, vai lá, eu dei o dinheiro para ela dar merenda, eu falei isso para ela, e outro dia ela falou isso para mim. É mesmo? Ela jogou isso para mim, sabe? Ela falou assim, que eu falei para ela para não dar o dinheiro para o pastor, cuidado com o pastor. Que isso? Ela era pequena e você pegou o dinheiro por lá e disse, olha, você vai à igreja, mas não deu dinheiro para o pastor. Que ideia, pastor, né? A ideia que eu tinha, né, pastor? E talvez essa foi a palavra que tirou ela também, né? Que ela estava na igreja e eu estava nos caminhos do Senhor com a irmã, com a colega dela, e eu falei isso para ela, e ela guardou isso, outro dia a gente conversando, né? Aí ela lembrou anos depois, sabendo que hoje você é um transformado. Quando no tempo que você falou, você não conhecia a palavra e não conhecia os detalhes. Então, você acabou influenciando... De maneira negativa. Negativa. Minha filha. Isso há alguns anos atrás, né? É. E a minha pergunta para você, para a gente finalizar, que quando você é levantado a obreiro, qual é o seu sentimento quando você foi levantado a obreiro? Pastor, ontem o senhor, na ministração da Palavra Santa Ceia, usou uma frase falando do novo convertido. Né? Aquela chama que o novo convertido tem, aquele fogo que queima, que você fica querendo fazer na obra, né? Sim. Sabe? E até hoje, sabe, o cuidado que eu mais tive foi não deixar essa chama morrer. A brasa, né? A brasa morrer. Entendeu? Eu estava falando com nosso amigo Andrezinho, antes do senhor chegar, da alegria que eu tinha de ficar na igrejinha. Eu ia de terno, me arrumava como se fosse para um casamento, para ficar lá de fora, abrindo a porta para os irmãos chegar. Era a minha alegria, foi o melhor momento da minha vida como servo do Senhor. Servir é a melhor coisa. Que maravilha. Olha, nós estamos aqui conversando com o presbítero Jorge José, que é membro desta igreja há 12 anos. E nós estamos fazendo esse podcast em comemoração aos 20 anos do Ministério Plena Unção aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu quero fazer um ping-pong com você. Sim, pastor. Está preparado? Não sei, a gente nunca... Está preparado? Você que está em casa, compartilha, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, será muito importante. Vou fazer agora esse ping-pong com você. Vamos lá. Um livro. Um livro? O livro, para mim, é o livro de Gênesis. Um livro? O livro da Bíblia, de Gênesis. Não, eu falei um livro. Um livro? Um livro. Ah, O Poder do Voluntariado, que eu li. Ok. A Bíblia. A Bíblia é o norte, né? A direção. Deus. Né? Deus é tudo para mim. Família. Família é a razão da gente viver, né? Da gente existir. A família é tudo. Um arrependimento. Um arrependimento. Quando eu estava... Meus 20 anos, eu trabalhava no táxi, né? Eu peguei uns jovens que eram evangélicos, me convidaram para ir numa reunião no salão Pingo de Mel, que existia ali no Meia. E eu fui no culto deles, e eles, tudo jovem, pregando a palavra. Eles me convidaram mais vezes para ir, né? Só que eu deixei levar pelas coisas seculares e nunca mais fui. Talvez se eu tivesse ali, né, tido conhecimento de Jesus, o que Jesus faz na vida do homem, do ser humano, né, talvez eu não tivesse passado tantas coisas. Hoje a minha vida estaria numa fase bem melhor, num nível espiritual bem melhor, né? Talvez eu tivesse ganhado minhas filhas para Jesus, né? Ok. Uma dor. A perda da minha mãe. E uma alegria. Minhas filhas nasceram. Uma esperança. Está naquele grande dia. Meu Deus. E a fé? A fé continua inabalável. Igreja. Plena Unção.
Bom, chegamos ao final. Presbítero Jorge, que Deus te abençoe. Amém, Muito Pai. obrigado. Obrigado. Me sinto abençoado por sua vida também. Você é um amigo que Deus nos deu. Amém. E eu te considero também como um filho. Considero não, você é meu filho ministerial, então... E eu te tenho como pai. Só que eu vou pedir o Pix depois, né, André? E dizer para você que está em casa que esse é mais um podcast Plena Unção e eu estou tendo a felicidade de entrevistar, de conversar, não de entrevistar, um bate-papo, um testemunho de alguém que foi pai Ogã de Umbanda, que foi transformado, que hoje é presbítero de nossa igreja e que tem contribuído. Ele faz parte da ação social, faz parte do corpo diaconal, ajudando, ministro de culto. Ele participa de tudo aquilo que a gente solicita. O Jorge diz assim, estou dentro, participa de tudo. Parabéns pelo seu voluntariado e pela sua entrega no reino de Deus. Amém, pastor. Eu me sinto feliz e abençoado Amém. também por sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe.